Muito boa noite a todos. Nós vamos iniciar mais um Debatendo na APSI, Associação Paulista de Estudos e Controles de Infecção Hospitalar. Eu sou Thaís Guimarães, vou estar aqui juntamente com a doutora Juliana Oliveira, coordenando esse tema tão importante que é sobre o BRCast, as novas interpretações dos pontos de corte, qual que é o impacto na vida do controlador de infecção. Gostaria de dar muito boas-vindas a todos vocês e agradecer o apoio que a gente tem da CNPH para a organização desses webinars Debatendo na APSI. Então, eu queria apresentar a doutora Juliana de Oliveira, a doutora Juliana Oliveira, que vai estar coordenando aqui comigo essa sessão, é médica infectologista, responsável pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Edmundo Vasconcelos e trabalha também na Escola Paulista de Medicina. Ju, obrigada, bem-vinda. Obrigada, doutora Thaís, obrigada a todos que fazem parte desse nosso encontro extremamente importante em relação ao tema e aos impactos que trouxe aí para o nosso dia a dia em relação ao controle de infecção. É um prazer estar coordenando esse evento junto com a doutora Thaís Guimarães, que é presidente da CCIH do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também do servidor público estadual. Dentro do nosso evento, a gente vai contar com a participação do Dr. Daniel e do Dr. André. Thaís, pode apresentar o Dr. André, por favor. Então, vamos lá. Nossa primeira sessão, depois do término das duas sessões, a gente vai iniciar os debates. Vocês podem mandar as perguntas pelo chat. A primeira sessão vai ser proferida pelo Dr. André Dói. O doutor André é médico patologista clínico, coordenador médico do setor de biologia molecular do laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein e professor da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein e é membro, obviamente, do comitê do BRCast. O doutor André vai falar para a gente sobre BRCast e as novas interpretações dos pontos de corte. Obrigada, André, muito bem-vindo. Obrigado, Thaís. Eu agradeço o convite da doutora Thaís Guimarães, agradeço a organização da APSI pela indicação, agradeço a Ju também, e é muito bom estar entre amigos aqui, Daniel também, que é um grande amigo aí, colega, e então fico muito grato e feliz por poder ter essa oportunidade de conversar com vocês hoje, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, né, eu sou membro do BRCast, e eu vou falar um pouco sobre o BRCast e as novas interpretações nos pontos de corte, né, o que a gente tem de principais mudanças, e o que a gente vem evoluindo, como isso está andando aqui no país, tá bom? Então, muito obrigado e vamos começar. Bom, inicialmente, né, eu queria fazer uma introdução breve, né, do que é o BRCast. O BRCast é um comitê brasileiro de teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, o BRCast, ele padroniza, né, tanto a realização como a interpretação desse teste de sensibilidade aos antimicrobianos nos laboratórios de microbiologia, tá? Então, esse comitê, né, brasileiro, ele é um comitê apoiado, né, e representado, né, a gente representa o Comitê Europeu de Sensibilidade aos Antimicrobianos, que é o EUCAT. Então, hoje, nós somos um comitê nacional fora do comitê principal aqui do EUCAT. Daqui um breve histórico para vocês, né, não vou me ater muito a isso, mas para aqueles que não conhecem, o BRCast é um comitê brasileiro que teve o início, que começou a ser idealizado em 2013, com o início das atividades em 2014, e é uma iniciativa, né, apoiada por 4 sociedades científicas que trabalham, né, diretamente na área de teste de sensibilidade, de microbiologia e resistência bacteriana.
Quais são essas 4 sociedades, né? Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Sociedade Brasileira de Infectologia e Sociedade Brasileira de Microbiologia. Então, essas 4 sociedades, né, em 2013, elas se comprometeram, assinaram um acordo de cooperação técnica, né, para apoiar as atividades desse Comitê Brasileiro de teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Então, cada sociedade, além de apoiar, né, toda a parte científica, ela também indica representantes que vão compor o comitê do BRCAST. Então, como eu falei para vocês, né, o BRCAST ele é reconhecido oficialmente como EUCAST, como um comitê nacional fora do Comitê Europeu. Qual que é a importância disso? A importância disso é que o Comitê Brasileiro de Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos, ele utiliza os documentos do EUCAST, né, como uma espinha dorsal, uma espinha dorsal em relação à interpretação de pontos de corte, né? Então, quando essa ideia foi idealizado, esse comitê, né, a gente sabia que precisava de uma base de dados muito extensa a ser construída, né, em relação a pontos de corte, perfil epidemiológico de sensibilidade das bactérias, estudos clínicos, e, porém, para começar isso do zero ia demorar muito tempo, né? Então, para isso, o comitê, ele optou, né, por seguir como uma base os documentos europeus, tá? E por que isso, né, escolher os documentos europeus? Porque o EUCAST, ele é totalmente de livre acesso, então outros países que quiserem utilizar os documentos do EUCAST podem. E, além disso, a gente ser reconhecido como um comitê nacional fora do EUCAST nos permite a ter representatividade dentro do EUCAST. Então, nós temos nossas características e particularidades epidemiológicas, né, de resistência bacteriana, obviamente, e a gente pode contribuir, né, nós temos representatividade desse comitê europeu. Hoje, né, para vocês terem uma ideia, dentro do Comitê Geral do EUCAST, nós temos um representante, que é o Dr. Jorge Sampaio, né, que hoje ele faz parte do Comitê Geral lá do EUCAST, né? Então, além do Comitê Brasileiro aqui, dos membros do Comitê Brasileiro, também temos um brasileiro lá no Comitê do EUCAST, Comitê Geral do EUCAST, tá? Então, somos hoje um comitê nacional reconhecidamente reconhecidos, né, pelo EUCAST. A gente pode ver que a gente foi reconhecido lá em 2016, né? A gente juntou uma necessidade com essa possibilidade de poder utilizar e ter o apoio do EUCAST em relação a pontos de corte, tá? Obviamente que temos nossas realidades, então a gente consegue fazer adaptações, a gente consegue fazer algumas inclusões, coisas que são diferentes, né, entre a Europa e aqui o Brasil. Então, a gente tem essa maleabilidade, e isso foi muito importante para a nossa implementação. Então, nesse mapa, como vocês podem ver, né, se a gente lembrar, muitos anos atrás, cada país da Europa, ele tinha um comitê nacional próprio. Então, cada um seguia as suas normas, as padronizações para interpretação e leitura do teste de sensibilidade. E aí, né, como tem uma proximidade geográfica lá desses países, eles resolverem, como um acordo, se juntarem num comitê europeu, tá? Que é o EUCAST. Então, a gente vê em verde escuro aqui, países que têm mais que 90% dos laboratórios já implementaram, né, as normas do EUCAST. Alguns países em fase de implementação, como a gente vê aqui, né, Ucrânia, Romênia, por exemplo, que ainda estão em fases de implementar o EUCAST como sua recomendação principal. Em relação aos comitês nacionais fora do EUCAST, temos diversos países que já utilizam, né, como Austrália, Brasil, China, Canadá, até mesmo os Estados Unidos, né, e o Brasil está aqui em verde claro, tá? O que quer dizer o verde claro? Que entre 50% a 90% dos laboratórios do Brasil hoje já utilizam as normas do BRCAST, tá? BRCAST/EUCAST.
Bom, em paralelo a isso, né, a criação de um Comitê Nacional lá em 2013, ao chancelamento das sociedades, e depois a gente ser reconhecido como um Comitê Nacional fora do EUCAST, né, o que vinha acontecendo no Brasil e no mundo, né? No mundo a gente tem esse problema da resistência bacteriana, que é um problema global de saúde pública, né? Reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como tal, e a OMS, em 2015, tá? E que ela fez? Ela encomendou um estudo, né? Realizado por esse pesquisador aqui, o O'Neill, em 2016, e ele fez um estudo de previsão, né? E previu que, até 2050, a resistência aos antimicrobianos, né? Então, os patógenos que são multiresistentes, eles vão causar uma maior mortalidade do que o câncer. Tá? Então, mais pessoas vão morrer decorrente a infecções por patógenos multiresistentes, por patógenos com multiresistência, do que propriamente o câncer. Tá? Então, realmente é um problema que está acelerado e que precisa ser combatido. Então, frente a esse cenário, né, de problema de saúde pública, a OMS lançou um plano global para combate à resistência antimicrobiana, e convidou vários países a participar desse plano global para combater e parar um pouco a disseminação, tentar diminuir né, a disseminação da resistência no mundo. O Brasil, como parte integrante, ele assinou, né, que participaria desse plano da OMS, criou, então, nesse momento, o Plano Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos no âmbito da saúde única. Então, isso foi feito, esse plano ele foi elaborado a várias mãos, né? Então, com participação do Ministério da Saúde, obviamente, mas também participação da Anvisa, do Ministério da Cidade, da FUNASA, da Casa Civil, do MEC. Então, foi um plano elaborado realmente a várias mãos, porque a gente sabe que resistência bacteriana, ela ultrapassa limites, né? Então, a gente tem desde da agropecuária, medicina veterinária, tem no meio ambiente também, dentro dos hospitais. O que acontece é que, nesse momento, quando se foi criar esse plano nacional, né, de prevenção e combate à resistência bacteriana, existia uma falta de padronização entre os laboratórios do Brasil. Então, alguns seguiam o CLSI, alguns seguiam o CAIxa, alguns seguiam parte da nota técnica e alguns não sabiam direito o que seguir, que realmente era um grande problema. A gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, com uma diversidade regional muito diferente entre os estados, até entre cidades, e com características socioeconômicas também muito diferentes. E o que a gente precisava nesse momento? Que o antibiograma liberado no sul fosse um antibiograma liberado, igual ao antibiograma liberado no sudeste, no norte, no nordeste, no centro-oeste. Por quê? O que acontecia muito, né? Até na mesma cidade, um paciente internado no hospital com uma bactéria X, né, ele podia migrar, às vezes, de serviço, e no outro serviço, quando você fazia um teste de sensibilidade, saía um teste de sensibilidade diferente, né, sendo que a gente tem o mesmo paciente e a mesma bactéria causando infecção. Então, essa falta de padronização é ruim, né? É ruim no combate da resistência, é ruim no tratamento, é ruim para a gente fazer epidemiologia de resistência bacteriana. Então, realmente, isso foi uma coisa muito importante e a gente vale fazer uma ressalva aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia, esse levantamento de 2016, né, 19, desculpa, realizado pela Controlab, que é uma empresa que fornece controle de qualidade externo para vários laboratórios do país. Ele fez esse levantamento, né, e ele constatou que 83% dos laboratórios estavam utilizando documento desatualizado. A gente sabe que a resistência bacteriana, ela evolui a cada ano, né? Então, tinha laboratório que usava documento de 2014, 2015, 2016. E realmente isso é incabível, né? Você usar documentos tão antigos, sendo que a gente estava lá no ano de 2019. Então, para isso, né, para o plano dar certo, realmente a gente precisava do quê? De um trabalho
organizado, um trabalho padronizado para todos caminharem, né, para todos navegarem na mesma direção. Então, após sucessivas reuniões de trabalho, grupos de trabalho, fóruns, workshops, coordenados pelo Ministério da Saúde, em que se discutiu qual documento que se ia adotar como uma padronização oficial no Brasil, para todos os laboratórios seguirem, né? No final de toda essa discussão, o Ministério da Saúde, ele deliberou uma portaria, a portaria número 64, de 11 de dezembro de 2018, e que essa portaria determinava que todos os laboratórios públicos e privados do Brasil deveriam seguir uma única padronização para a realização, leitura e interpretação do teste de sensibilidade aos antimicrobianos, tá? Seja laboratório público ou privado. Então, frente a isso, né, ele recomendando o BRCAST com uma padronização nacional, lembrando que antes dessa data a gente não tinha uma padronização oficial nacional recomendada pelo Ministério da Saúde. Então, a partir dessa data, essa portaria determina essa padronização. E isso vai muito de encontro, né, com o plano PAN-BR, que é o plano que eu comentei com vocês, porque essa padronização, com certeza, é a base, né, para a gente construir, evoluir e seguir em frente com esse Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos. Ele vai de encontro ao que o PAN-BR necessitava. Então, o termo de cooperação técnica entre as sociedades científicas, ele foi ratificado nesse momento em 2018, e esse comitê BRCAST, que já existia, né, com atividade desde 2014, na verdade, tinha-se a reafirmação de um compromisso dessas 4 sociedades em apoiar o BRCAST, tá? Então, de 2018 para cá, né, de 2019 para cá, várias ações foram feitas, nós redobramos, né, as ações, e dentre essas ações era tentar capacitar o máximo de laboratórios possíveis nesse Brasil que é enorme. Então, depois de 2 anos de várias coisas, várias medidas que nós fizemos, que eu vou colocar aqui para vocês, nós saímos, né, de um número muito baixo, de 83% dos laboratórios utilizando documentos desatualizados, né? Depois de 2 anos, a gente consegue aqui 57,1% dos laboratórios utilizando as normas do BRCAST. É lógico que a gente tem muita coisa a fazer ainda, temos muito a trabalhar, mas isso já é um grande sucesso, né? Porque em 2 anos a gente já conseguiu partir de quase 0 para 57,1% dos laboratórios seguindo uma única padronização. Então, essa é a carinha do Comitê Geral, né, dos indicados ao Comitê Geral. A gestão mudou agora em 2021, e a cada 2 anos a gente tem mudança de 50% do comitê. 50% para manter a memória e 50% para trazer pessoas novas, né? Então, a gente tem vários integrantes aqui, entre médicos infectologistas, microbiologistas de bancada, microbiologistas de pesquisa de universidades, e hoje, né, nós temos como coordenador geral o Dr. Marcelo Peloneto, né, aqui do BRCAST, e o Dr. Daniel Wagner, que está aqui conosco, como coordenador clínico, representando a Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, ao longo desses 2 anos, após portaria, nós fizemos 11 oficinas presenciais, capacitando 1.035 pessoas presencialmente. Porém, infelizmente, devido à pandemia, tivemos que parar essas oficinas presenciais, mas tivemos que realmente continuar o nosso trabalho com outras alternativas. Outra coisa muito importante é que em todos os congressos das sociedades, dessas 4 sociedades, das sociedades científicas que são muito antigas e muito sólidas, a gente sempre coloca cursos pré-congressos gratuitos dentro desses grandes congressos, tá? E também em 2020 nós lançamos módulos EAD com apoio da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica para tentar continuar capacitando o maior número de laboratórios possíveis e levar isso para lugares às vezes distantes de grandes capitais. Esses módulos, 8 módulos, eles eram os mesmos módulos das oficinas presenciais, né? E foram ministrados lá em 2020.
Além disso, o que nós temos e tivemos, né? Fizemos 2 encontros virtuais do BRCast, um em 2020 e já fizemos um agora em 2021. Fizemos um encontro do subcomitê do BRCast, que é um subcomitê muito importante, que é o subcomitê de medicina veterinária. A gente sabe que se usa muito antimicrobiano na medicina veterinária, tanto medicina de animais de grande porte, de pequeno porte, doméstico, selvagem. Então, foi muito bacana esse evento que nós fizemos dia 5 de fevereiro. E também trabalhamos com outra linha, que a gente tem também um subcomitê. Então, dentro do BRCast, nós temos vários subcomitês, estou falando de 2 aqui. Então, falei do VetCast e também o subcomitê de antifúngicos, né? Que também trata de um tema super importante, relevante, principalmente depois com essa Covid-19, que é discutir um pouquinho de teste de sensibilidade, pontos de corte para as cândidas, para o gênero cândida e para alguns fungos filamentosos também. Então, em 11 de junho, nós fizemos o encontro do subcomitê de antifúngicos. O Daniel faz parte aí como nosso expert de micologia. Também fazemos revisões anuais dos documentos, e documentos não só de como interpretar os pontos de corte, mas também documentos importantes de como eu fazer um teste de sensibilidade, como eu ler um teste de sensibilidade de maneira adequada. Então, a gente ensina o laboratório a dar um passo para trás para dar 2 para frente, para realmente a base, né? Como se lê, como se faz um disco de fusão bem feito, como a gente lê um disco de fusão da maneira correta, a gente conseguir disseminar isso para todos os laboratórios do Brasil. É claro que tem muitos laboratórios que fazem, né, são referência, mas também tem muitos laboratórios necessitados no país. E o muito bacana, essa aba de documentos está lá no site do BRCast, disponibiliza todos os documentos gratuitos e com tradução em português. E essa tradução em português é feita por um grupo de especialistas do Comitê Geral, do BRCast, e dos subcomitês, né? Então, tem muitos membros, antigos membros do Comitê Geral, que trabalham arduamente para a gente traduzir de uma maneira palatável e manter o rigor científico desses documentos europeus e ainda adaptar muitas coisas que são características nossas. Tá? Então, por exemplo, a polimixina a gente usa muito no Brasil. A gente colocou lá um ponto de corte para polimixina. Então, tem várias coisas que nos documentos que a gente acaba adaptando, a gente tem essa maleabilidade, essa autonomia de adaptar muitas coisas à nossa realidade brasileira. Então, essa tabelinha eu ponho de novo, que a gente fica muito feliz que depois de todo esse trabalho, realmente a gente parte disso aqui, né, de 83% de laboratórios utilizando documentos desatualizados, e eu não estava nem falando de documento, né, por exemplo, o CLC que estava atual, estou falando de documentos não atuais, tá? E a gente parte lá para 51% dos laboratórios utilizando o mesmo documento do ano vigente, tá? Que isso é muito importante. Então, isso é muito bom, mas temos trabalhos a fazer, porque a gente tem lá os 37,9% que precisamos colaborar. E para isso continuamos com a educação continuada, né? Então, amanhã a gente tem uma oficina junto com o Ministério da Saúde e a Anvisa, e essas oficinas, elas estão lá na agenda do site do BRCast, que vocês podem acompanhar, e também essas aulas são gratuitas e ficam disponíveis no canal lá do Ministério da Saúde. O que acontece? Mudar não é fácil, né, gente? Toda mudança, ela não é fácil, de todos os pontos de vista financeiro, operacional, do ponto de vista até conceitual. E aí, o BRCast traz algumas mudanças, algumas quebras de paradigmas, tá? E uma das quebras de paradigma muito importantes que eu sempre ressalto, e eu vou ressaltar aqui para vocês, é mudança no conceito e interpretação do teste de sensibilidade dos antimicrobianos. Eu vou falar muito aqui para vocês o que é esse novo intermediário que é o sensível aumentando exposição, o que é um ponto de corte epidemiológico, o que são pontos de corte de PKPD, tá? Então, uma coisa fundamental agora que eu acho que muda um pouco conceitualmente aquilo que a gente vinha trazendo há muitos anos como conceitos de teste de sensibilidade. Então, antigamente, né, de 2002 a 2018, até pelo EUCASH, utilizava-se a categoria de sensível, resistente e intermediário. Então, sensível sinal verde, tenho segurança em usar o antimicrobiano, se eu liberar o teste de sensibilidade como sensível para determinada bactéria
frente ao antimicrobiano. Resistente, sinal vermelho, né? Então, ou seja, tem uma alta chance de falha terapêutica, então não devo usar quando libera um microorganismo resistente, isso não muda muito. Mas o que muda muito é a categoria intermediária. Tá? Então, a categoria intermediária era um sinal amarelo, antigamente, né? Então, até muitos médicos, quando viam intermediário, não se sentiam confortáveis em utilizar o antimicrobiano, e aí eles escalonavam até para o antimicrobiano, possivelmente com um espectro de atividade maior. Tá? O que era o antigo intermediário? Né? O antigo intermediário é uma categoria que traduz o quê? Um efeito terapêutico incerto. Tá? É uma categoria onde os antimicrobianos são fisiologicamente concentrados. Então, por exemplo, eu poderia utilizar um antimicrobiano para uma bactéria intermediária, né, a determinado antibiótico, por exemplo, a depender do sítio. Se eu tivesse um sítio onde com uma alta concentração de determinado antimicrobiano, né, por exemplo, urinário, né, para norfloxacina, por exemplo, eu poderia tentar usar, tá? Quando uma dose alta pudesse ser utilizada, então isso representava um pouco o antigo intermediário, e também na categoria intermediário caía aqueles resultados que eu comparo muito com o resultado de sorologia. É que às vezes a gente tem uma sorologia reagente, não reagente, e tem a sorologia lá que é um indeterminado. O que é um indeterminado? É uma zona tampão, entendeu? Que eu tenho um problema técnico lá, que eu não consigo escapar. Então, a sorologia eu libero reagente, não reagente, mas eu tenho um intermediário. E nada mais é que isso aqui é um intermediário que é o indeterminado. O intermediário é o indeterminado aqui do antibiograma. É uma zona tampão para evitar erro técnico, porque eu tinha falta de reprodutibilidade nessa faixa. Então, englobava todos esses conceitos. Então, as novas definições vieram para separar um pouco isso. Então, a gente não fez nova definição simplesmente para complicar a vida das pessoas, tá? Então, as novas definições vieram para otimizar o uso de antimicrobianos, até poupar antimicrobianos de largo espectro, tá? Garantir segurança no uso dos antimicrobianos, né? Segurança ao paciente, de acordo com o perfil de sensibilidade. Então, fazendo com que o médico use a dose correta, e segregar essa zona tampão aí de erro técnico, tá? Que a gente tinha no teste de sensibilidade dentro dessa categoria intermediária. Então, a gente separou essa zona de erro técnico, e quando a gente tem esse erro técnico hoje em dia, que é uma coisa que os clínicos nem precisam saber, mas quem trabalha no laboratório, a gente libera como uma zona de incerteza técnica, tá? Que é o laboratório que vai tratar. Então, hoje que a gente tem o sensível, né? Que é o sensível. Quando eu vejo o sensível no antibiograma, eu tenho que olhar que é um sensível que eu tratando com uma dose padrão, eu vou ter uma alta chance de probabilidade, uma alta probabilidade de sucesso terapêutico, como é a dosagem padrão. O meu I, né, que continua a sigla I, a gente não pode mais falar intermediário, a gente põe I, mas a gente tem que olhar o I e já pensar automaticamente que o I hoje em dia é um sensível aumentando a exposição. Ou seja, quando o micro-organismo é sensível aumentando a exposição, eu tenho uma alta probabilidade de eu utilizar aquele antimicrobiano, porém esse antimicrobiano ele deve ser utilizado na sua capacidade máxima, tá? E por que a gente fala exposição aumentada? Porque essa exposição aumentada, ela pode dizer 3 coisas. Ou eu aumento a dose, ou eu aumento o tempo de infusão dessa droga, tá? Ou eu uso a droga, por exemplo, num sítio onde eu tenho alta concentração do antimicrobiano, porque isso é fisiológico, né? Então, na urina acontece muito isso. Então, o I, a gente tem que olhar o I, não lembrar mais da categoria anterior, a gente tem que lembrar hoje que o I também é um sensível, mas é um sensível aumentando a exposição. Eu tenho que usar uma dose mais alta, tá? E o resistente fica igual. Não posso usar porque há alta probabilidade de ter falha terapêutica, tá? Então, quando eu olho aqui no gráfico, né, antigamente eu tenho sensível verde, sinal verde, resistente, sinal vermelho, não posso usar, e o intermediário é aquela coisa, sinal amarelo, cuidado. Hoje em dia isso muda. O que muda? Hoje em dia o sensível, tá? Verde, sensível aumentando, sensível dose padrão, exposição normal, ok, seguro. E o I também é um sensível,
Só que é um sensível que eu tenho segurança desde que eu use uma exposição aumentada. Tá bom? E o resistente continua como resistente, sinal vermelho. Tá? O Daniel vai simplificar isso aqui para vocês, mas, por exemplo, o patógeno que mais sofreu em relação a isso vai ser a Pseudomonas, as espécies de Pseudomonas, tá? Para cefepima, ceftazidima, para pipetazo e para cipro, principalmente. E eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então, quando eu vejo meu ponto de corte, minha tabelinha lá, o pipetazo e Pseudomonas. Eu tenho lá aqui leitura da concentração inibitória mínima e tenho leitura aqui para quem faz disco-difusão. O que acontece? Eu tenho a categoria I e R, tá? Que eu vou poder ler e vou poder liberar esse meu antimilgrama. Então, eu vou poder liberar o I, que é o sensível aumentando a exposição, ou o resistente. Porém, vocês vão ver que para esse patógeno, para Pseudomonas e alguns antimicrobianos, aqui eu trago o exemplo da piperacilina tazobactam, no laboratório, esse valor que está aqui, para MIC e para diâmetro de halo, é um valor arbitrário, ou seja, é um valor impossível. Eu nunca vou conseguir liberar sensível dose padrão para esses antimicrobianos, no caso pipetazo, frente a Pseudomonas. E isso é uma medida até de segurança, porque se eu libero o S para o médico, ele trata o paciente até com uma dose padrão. Então, hoje, ele não vai estar sensível à dose padrão. Ou eu vou estar liberando essa Pseudomonas como resistente, ou ela vai ser um I, que é o sensível aumentando a exposição, para obrigar quem for tratar o paciente a tratar com uma exposição aumentada, tá? Então, praticamente, o laboratório se impede do laboratório liberar sensível dose padrão, de acordo com essas recomendações. Então, ou vai ser I, sensível aumentando a exposição, ou resistente, tá? E o que é dosagem padrão? O que é dosagem... a exposição aumentada, né? Então, a gente tem aqui lá no documento de ponto de corte do BRK, a gente tem isso, para todos os antimicrobianos, o que é uma dose padrão do antimicrobiano e o que é uma dose aumentada, tá? Então, por exemplo, para pipetazo e Pseudomonas, eu nunca vou poder usar dose padrão. Isso por quê? Porque os estudos de PK/PD, tá? E os estudos clínicos, eles mostram que, primeiro, com a dose padrão, por exemplo, de pipetazo para pseudo, eu não vou conseguir atingir, primeiro, não vou conseguir atingir nível de PK/PD adequado, e segundo, eu tenho uma taxa de alta mortalidade maior nesses pacientes, se eu for usar a dose padrão para tratar, por exemplo, uma Pseudomonas com pipetazo. Isso para o infecto é muito claro. Mas e os não infectos, né? Todos os outros especialidades, os clínicos, todos os outros médicos que também tratam o paciente com antibióticos, né? E como que fica isso, né? Então, realmente, isso fica mais seguro para o paciente, porque aí ele vai ver que ou é I, sensível dose aumentando a exposição, ou é resistente mesmo, que eu não posso tratar, tá bom? Eu vou deixar para responder as perguntas depois, tá bom, gente? Então, para pipetazo aqui, ó, exposição, né, dose padrão é essa daqui, e a dose aumentada é essa daqui, tá? Então, sempre para Pseudomonas, eu vou ter que usar obrigatoriamente a maior capacidade, a maior dose aqui, para tratar essa Pseudomonas. Então, o que a gente tem que ter na cabeça é que o I não significa pior escolha com S. O I eu posso tratar desde que eu use antibiótico da maneira correta, ou seja, na sua maior capacidade, na sua maior exposição, na sua maior potência, tá? Então, o I não significa pior escolha que o S, tá? Então, mais uma vez, a tabelinha que vocês vão ver para alguns antimicrobianos, vocês vão observar isso, né? Que a gente não vai conseguir mais liberar sensível dose padrão para alguns agentes, por exemplo, a Pseudomonas sofre bastante com isso, tá? Vou encerrar minha fala aqui, né, falando que os pontos de corte, né, eles são sempre baseados em um tripé, que é no PK/PD, em estudos clínicos, né, então o que adianta eu tratar, né, eu liberar sensível, tratar com antimicrobiano e ainda ter muita mortalidade, não adianta nada para o paciente, né, e também eu levo em conta nessa definição de ponto de corte
a sensibilidade dos micro-organismos aos antimicrobianos. Então, por exemplo, o valor da concentração inibitória mínima, a resistência, né? E o perfil de como essa droga se comporta frente a determinados micro-organismos. Então, isso é um tripé para compor um ponto de corte, tá? Então, vocês vão ver que tem muitas coisas que têm ponto de corte, porque aí a gente tem certeza do que a gente está falando, que certeza que se for liberar um S, vai ser S, se liberar um sensível à exposição aumentada, vai ser isso, e se liberar resistente, vai ser resistente. Se eu não tiver ponto de corte, é porque eu tenho dúvida. E aí, na dúvida, é melhor a gente não liberar, tá? Porque é confortável, né, você liberar uma categoria. Mas será que você liberando uma categoria, realmente, isso vai ser efetivo? É seguro para o paciente? Então, eu acho que é um momento de mudança, tá? Um momento de mudança, de quebra de paradigma, tá? E um momento da gente também repensar tudo, a maneira como a gente tem feito isso ao longo dos anos. Eu acho que a gente não está tendo sucesso, porque se a gente tivesse tendo sucesso, a gente não teria taxas de resistência tão altas. A gente teria tantos pacientes morrendo por infecções causadas por patógenos multiresistentes. Então, finalizo aqui a minha parte. Agradeço novamente o convite da Thaís, o convite da PECI, agradeço também a Ju, e agradeço a todos que estão nos assistindo, tá? Eu vou deixar a Ju conduzir as perguntas, tá bom? Mas muito obrigado a todos, e esse é meu e-mail para contato. Obrigada, doutor André. Obrigada pela clareza dessa construção que você fez conosco, dessa mudança que ocorreram aí ao longo dos últimos anos e que culminaram com essas mudanças que a gente tem hoje nos nossos laboratórios e com esses pontos de corte, como você explicou para a gente. E para dar seguimento a isso, e só falando para todos, para dar seguimento aí à nossa discussão, falando para todos já irem enviando as perguntas através do chat mesmo, que mais tarde, assim que o doutor Daniel acabar a sua apresentação, a gente vai abrir para discussão, nós vamos abrir para os questionamentos e vamos iniciar o nosso debate. Então, agora eu vou convidar o Dr. Daniel Wagner, de Castro Lima Santos, que é médico infectologista da CCIH do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, gerente médico da Rede DOR Maranhão, mestre e doutor em infectologia pela Unifesp, para dar seguimento à nossa discussão e depois abrir para o debate. Doutor Daniel, muito prazer, você está aqui conosco, obrigada, e só pedindo para todos enviarem as perguntas, que ao final das apresentações a gente vai abrir para discussão. Se a doutora Thaís quiser complementar alguma coisa também, fique à vontade. Dando aí sequência, nós estamos agora com 122 participantes aproximadamente no nosso evento. Então, a gente continua com esse brilhantismo. Doutor Daniel, fique à vontade. Bom, gente, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite da APECI, da Ju e da Thaís, e agradecer por partilhar a tela com o André, né, que me convidou para entrar no BRCast, e foi um desafio que os clínicos infectologistas abraçaram, e a gente tenta levar informação para a equipe médica de enfermagem de laboratório da forma mais prática possível. Bom, eu vou tentar sumarizar, né, o impacto dessas mudanças em relação à nossa vida como controlador de infecção e de infectologista clínico, tá? Eu vou focar um pouco mais na frente em alguns problemas de algumas bactérias. Então, aqui, só para termos ideia de que definir um ponto de corte de sensibilidade, resistência, é um processo bem complexo, tá? Existem estudos pré-clínicos de farmacocinética e farmacodinâmica, estudos clínicos, onde você correlaciona a exposição e o efeito, né? Você define alvos de farmacodinâmica
para cada classe de antimicrobiano, cria uma dose clínica, faz simulação de Monte Carlo, que são fórmulas matemáticas de pK e PD, né, e a partir daí eu crio um breakpoint, um ponto de corte de farmacocinética e farmacodinâmica, né. Depois disso, eu parto para a correlação com o dado clínico, né, de desfecho, que é vida ou óbito, ou de erradicação bacteriana, né, ou não. E aí eu vou conseguir definir um ponto de corte clínico. Então, a definição desses pontos de corte, elas envolvem algumas etapas, né, etapa 1, 2 e 3. A primeira etapa é selecionar índice de farmacodinâmica, a depender da classe de antibiótico, se é um beta-lactâmico, quanto tempo a concentração do antibiótico fica acima da bactéria na corrente sanguínea, né, se é uma quinolona, é um outro parâmetro, que é a UC dividido pela MIC. Nós determinamos o tamanho desse índice, a literatura já mostra isso em trabalhos, e fazemos as simulações para criar um ponto de corte de PK/PD. Tá? O ponto de corte clínico é uma etapa que vem à frente. Ele é definido com vários parâmetros, que são parâmetros microbiológicos, farmacológicos, clínicos, e eles são derivados de estudos clínicos em humanos, comparando os resultados das MICs, né, das concentrações inibitórias mínimas em relação a um antibiótico e um determinado patógeno, tá? E esse ponto de corte, como o André já falou, ele pode ser sensível aumentando exposição, ou resistente, tá? O sensível aumentando exposição ainda permanece no documento como I. Tem uma pergunta no chat do porquê dessa manutenção, porque, de fato, alterar uma cultura que já está ali enraizada, tá? Então, de um modo geral, esse ponto de corte clínico, ele depende de estudos epidemiológicos das bactérias, onde a gente define um ponto de corte epidemiológico. Quando eu não sei nada de uma bactéria, eu faço a distribuição das MICs dessa bactéria, né, crio uma curva e digo, olha, um ponto de corte tal, daí para baixo, são cepas selvagens que não têm nenhum mecanismo de mutação. A partir daí, são cepas que têm algum mecanismo de mutação, o que não diz se ela é resistente ou não, tá? Mas é um ponto de corte epidemiológico. Depois desse ponto de corte epidemiológico, existe o ponto de corte de PK/PD, e depois existe o ponto de corte clínico. Então, é uma escadinha, né, de confecção de pontos de corte, para finalmente eu dizer com clareza para o clínico que, olha, o ponto de corte de carbapenem para pseudomonas aeruginosa é tanto. Acima de tanto é resistente, abaixo de tanto é sensível. E aí eu dou uma clareza de que isso tem uma correlação clínica em relação a óbito, né, ou sobrevida, né, ou erradicação bacteriana ou não. Então, eu tenho que ter segurança em falar que um ponto de corte clínico é um determinado valor, quando eu tenho estudo clínico dizendo que acima daquilo morre mais e abaixo daquilo sobrevive mais paciente, tá? Então, exemplo de ponto de corte clínico. Esses pontos de corte clínicos, eles também são variáveis. Todos os anos existem atuações dos documentos. Aqui é um exemplo do ano de 2008, quando os estudos de pseudo versus pipetazo. Ponto de corte do Eucache era 16 nessa época, desde a sua implementação inicial. Do CLSI, na época, até janeiro de 2012, era de 64. Tá? Então, esse estudo do TAM, ele mostrava mortalidade em bacteremia por pseudo versus a MIC de pipetazo, né? E lembrem que sensível o ponto de corte era 64. Então, eu tinha sensibilidade aqui com a MIC de 32 de 64, né? Que, teoricamente, no documento de 2008 do CLSI, dizia que a cepa era sensível, mas a mortalidade ela era bem mais alta, como vocês podem ver, tá? Então, a gente tinha uma liberação de laudos como sensíveis, que, na verdade, tinham um desfecho desfavorável, e esse ponto de corte ele foi modificado posteriormente. Quais são os nossos problemas como controladores de infecção, infectos clínicos ou clínicos intensivistas ou beira-leito em relação a algumas bactérias? A Cinetobacter, né, que não tem ponto de corte para Subactam, Cefepima, Ceftazidima,
pipetazo. Usamos a tabela de PK/PD também para Subactam algumas vezes, cefepime e ceftazidima, ou tigiciclina. Estenotrofomonas maltophilia não tem ponto de corte para ceftazidima e levo, né, breakpoint clínico, né, ponto de corte clínico. Mas a gente usa a tabela de PK/PD de levo e ceftazidima. Burkholderia é o pior, porque nós não temos pontos de corte sugeridos pelo BR-CAST, tá? Então, a gente usa algumas tabelas de PK/PD. Quem for pegar o documento do BR-CAST, está disponível online, né, democrático, nesse site abaixo. Existe essa tabela no documento, que é uma tabela de descrição das siglas, né? Então, cada quadro desse para cada bactéria tem um significado, o EI, né, o EP, né, o que é vermelho, o que está amarelo, o que está em parênteses ou não. Então, é importante, né, ninguém precisa decorar, mas quando você tiver dúvida em relação a qualquer número, se ele está entre parênteses numa casinha e na outra não está em parênteses, aquilo tem um significado. Então, vamos lá no manual, no documento, na primeira página, ver o que aquilo significa. Então, problemas do dia a dia. Acineto, não temos pontos de corte para Subactam. Aqui eu coloco Ampicillobactam, gente, porque o painel, ele vem com Ampicillobactam, os discos também, mas o teste para Acinetobacter é com Subactam, ceftazidima e cefepima. Então, são fármacos muito frágeis ou com dados muito limitados na terapia deste agente. Então, a primeira tabela que eu tenho de Acinetobacter lá no documento do BR-CAST, o documento foi atualizado esse ano, a partir de março. Se vocês observarem aqui, Ampicillobactam ou Subactam e pipetazo, a tabela ela traz como EI, né? O EI significa evidência insuficiente para que a espécie em questão seja considerada um bom alvo para terapia com antimicrobiano. Então, assim, algumas pessoas chegam e falam, nossa, o BR-CAST tirou a Subactam no tratamento do Acinetobacter. Então, essa não é verdade. O que, na verdade, nós temos é que não existem estudos clínicos que mostrem qual o verdadeiro ponto de corte clínico para Subactam em relação a Acinetobacter, baumannii ou outras espécies. Existem estudos em andamento, né, com certeza, e quando houver uma definição clara de que o valor tal ele é considerado um ponto de corte clínico, e o documento será atualizado. Então, não é que o documento tirou ou não acredita que Subactam não trate. Nós não temos a evidência científica de qual o verdadeiro valor, tá? Em relação a cefepima e ceftazidima, tem um tracinho, esse tracinho, ele significa, de fato, que não tem ponto de corte, o teste de sensibilidade com este antimicrobiano, ela não é nem recomendada. Então, assim, para cefalosporinas, Acinetobacter, pelo EUCAST, BR-CAST, ele não deve ser nem testado, porque não tem estudo mostrando que aquilo realmente apresenta alguma ação. Em relação aos outros antimicrobianos, como vocês podem ver aqui, a azitrionã não tem ponto de corte, nas quinolonas nós temos pontos de corte para cipro e levo, né? Aminoglicosídeos também temos outros pontos de corte, dentro do grupo das tetraciclinas, onde tem a tigeciclina, por exemplo, e a minociclina, como em alguns documentos vocês podem ver, também é o EI, significa evidência insuficiente para que aquele antibiótico seja uma boa terapia para aquela bactéria. Se existir algum estudo que mostre um bom desfecho de sobrevida com um determinado valor, esse documento ele vai ser atualizado. O teste de sensibilidade para Subactam, ele é difícil, ele é chato, né? Existem algumas dificuldades, né? Existem altos erros associados ao método de discodifusão publicados, né? Tem um estudo com 196 isolados de acineto, usando discodifusão e comparando com microdiluição em caldo, mostrando que o erro muito grande, né, o very major erro, era de quase 10%, ou seja, 10% das cepas testadas, né, de acineto em relação a Subactam com discodifusão, na verdade, quando você comparava com o teste padrão, ou que é a microdiluição, mostrava a sensibilidade, na verdade, era resistente. Então, esse é o pior erro, é o mais deletério, né?
E a MIC, para interpretar esse resultado, não está bem estudada e não permite prever resultado clínico. Esse é um estudo interessante, eu trouxe pequeno, mas é um estudo nacional do HC, publicado no Clinics, da Maura e da Ana Sara, onde ele avalia a concentração inibitória mínima de Subactam em Acinetobacter e que isso não estava associado com o desfecho de acineto carbaresistente, né, e que era tratado com Subactam. Então, como vocês podem ver, a tabela está dividida em 3 aí. A primeira parte são as MICs de Subactam de 2 e 4, né? Vejam aqui que eu tenho morte intra-hospitalar, alguns não, outros sim, tá? E o desfecho clínico de sucesso e uma falha. Eu tenho a segunda parte, que são as MICs de 8, onde eu tenho o maior número de falha clínica, tá? E a terceira parte são as cepas com as MICs de 16. Se vocês observarem o desfecho clínico, dos 4 tiveram sucesso e 1 foi falha. Então, assim, nitidamente não existe uma correlação dessa MIC entre os valores da MIC com o desfecho clínico do paciente. Essa tabela está resumida aqui, de novo, menor ou igual a 4, 8 e maior ou igual a 16, né? E como vocês podem ver, a barrinha em cinza, que é a mortalidade intra-hospitalar, né, do menor ou igual a 4, ela é alta, né, da mesma forma que a barra de 8, tá? E o desfecho clínico, né, bem como a mortalidade durante o tratamento, não apresenta essa correlação. O EUCAST, né, o BRCAST, mas no caso o documento fonte, que é o EUCAST, ele tem no site uma forma de nós, quando quisermos saber sobre um determinado antibiótico para uma determinada bactéria, fazer a distribuição daquelas mix, tá? Então, vejam aqui, por exemplo, eu selecionei lá no site Subactam e Acinetobacter baumannii, né? Aí ele tem 205 observações, são 205 cepas, né? E vejam que elas estão distribuídas com a MIC de Subactam de 0,5 a 128. Não tem uma curva de Gauss aqui, de forma que nem no modelo matemático a gente não consegue determinar o cutoff epidemiológico para saber se existem cepas com mutações ou não. Então, essa é a distribuição de Subactam para Acinetobacter baumannii, tá? Essa aqui é a distribuição de cefalosporina, como vocês podem ver, vai de 0,06 a 256, mas não existe uma curva gaussiana aqui, são 4.224 observações, e eu também não consigo, do ponto de vista matemático, definir um cutoff epidemiológico. Então, de uma forma geral, cefepima, ceftazidima e pipetazo para Acinetobacter não devem nem ser testados, tá? E Subactam, representada aqui por Subactam, a evidência ela é insuficiente, né? Se existirem estudos posteriores mostrando se aquele valor vai predizer sobrevida ou morte, com certeza eles serão incorporados ao documento. E aqui vem a tigeciclina, que é na nota técnica que será, o André depois pode falar se já foi publicado, se nós estávamos elaborando para publicar. Aqui a gente pega a tigeciclina, faz a distribuição das MICs também, mas pelo banco de dados do EUCAST, pode-se predizer aqui pelo menos um cutoff epidemiológico de 0,5, né, de tigeciclina para Acineto baumannii. O que significa isso daqui? O ponto de corte é 0,5? Não. Significa que até 0,5, essas cepas, elas não apresentam mutação de resistência dentro das mutações conhecidas cientificamente. Acima de 1, significa que aquelas cepas tenham mutações, mas também não significa que uma cepa de 1 ou 2 tenha mutação e aquilo não vá fazer o tratamento do paciente, né? Pode ser que o ponto de corte epidemiológico seja 1, e quando surja um ponto de corte clínico, futuramente, né, esse ponto de corte seja outro, tá? Então, aqui é um exemplo, uma cepa de Acinetobacter baumannii, um teste de sensibilidade, padrão de laboratórios de São Paulo, tá? Amicacina, cipro, genta, imimero, levo, sulfa e tobra. Vejam que não é testado cefepime, ceftazidima e piperacilina tazobactam, tá?
Além disso, são determinadas as MICs aqui por esse laboratório de Subactam, que deu 8, polimixina, menor que 0,125, e tigeciclina de 0,5. Mas o laboratório ele tem que colocar nas suas notas, porque existe a portaria 64 de 2018, né, que torna o BR-CAST como o nosso padrão, mas vejam que aqui, ó, não há critérios específicos definidos pelo BR-CAST para interpretação do teste de sensibilidade de acineto frente à tigeciclina. Alternativamente, mas não consistindo em evidência definitiva de sucesso terapêutico, foram utilizados os critérios de PK/PD do BR-CAST. Tá? Outra observação, em função da dissociação entre resposta clínica e valor da MIC, não há critério específico do BR-CAST para interpretar a sensibilidade de acineto frente a Subactam. Alternativamente, mas não consistindo em evidência de definitivo sucesso terapêutico, foram utilizados critérios preconizados pelo CLSI. Então, no cenário de multiresistência atual que nós vivemos, né, o padrão é o BR-CAST, e quando se faz necessário para drogas alternativas, nós determinamos a MIC ou por E-teste, fita de gradiente, ou por microdiluição, e se faz uma correlação com aquilo que a literatura apresenta. Ou a gente procura um cutoff epidemiológico no próprio BR-CAST, ou a gente pega a tabela de PK/PD presente no BR-CAST, ou a gente faz os reportes, no caso aqui do laboratório, ele colocou que não tem significado de resposta clínica, mas que ele utilizou no caso do Subactam CLSI. Segundo problema, estenomaltofília. É uma bactéria que tem grandes problemas pela resistência intrínseca a diversas drogas, aminoglicosídeos, cefalosporinas, carbapenens, né? Além disso, existem os genes adquiridos que podem trazer resistência até a sulfa, tá? E é uma bactéria, um não fermentador, que faz biofilme, reduz uma eficácia antimicrobiana. O nosso documento do BR-CAST traz essa tabela, né? A droga padrão para teste de sulfa, contra estenotrofomonas, é sulfatrimetoprima, tá? Aqui eu vou trazer um dado para vocês, que eu vou mostrar também lá na frente para pseudomonas, que sulfametoxazol com trimetoprima, a sensibilidade em estenotrofomonas, assumiu-se um valor arbitrário, menor do que 0,01. Isso aqui é o menor valor possível que se coloca para mostrar sensibilidade. O que significa isso? Que os testes de sensibilidade de sulfa para estenotrofomonas vão ser, no mínimo, I, que é o sensível aumentando exposição. Para quê? Para que o clínico, quando for fazer o tratamento de esteno com sulfa, ele utilize sempre uma dose mais alta, que existe uma tabela no documento, de sulfa, não a dose padrão, que é a dose baixa, tá? Então, esse valor aqui, o 0,01, aqui no S, no ponto de corte de MIC, é um valor arbitrário. A gente pega o menor valor, porque sabe que não vai ter mais S. Então, assim, teoricamente, os testes de estenos que vocês vão observar no BR-CAST, para sulfa, eles serão, no mínimo, I ou R. E o I não significa resistência, nem intermediário, significa que aquela bactéria com aquele antibiótico deve ser tratado sempre com dose mais alta, tá? Então, isso tem que ser observado nos documentos, nos testes de sensibilidade que vocês recebem. Então, eu tenho o sulfa, tá? O TSA para esteno, ele é difícil, porque existem problemas em relação à temperatura de incubação, meio de cultura e técnica, né? O teste para outras drogas que não sulfa deve ser tratado com cautela, não existe dado para apoiar a relação também clínica de desfecho do TSA em relação às outras drogas, tá? E o teste de sulfa também, ele é o mais reprodutivo do que o das outras drogas, e mesmo assim a gente tem que ficar muito atento. Desta forma, o clínico na literatura, eles precisam procurar, né, revisões sistemáticas para ver exatamente aquilo que é utilizado no tratamento de esteno. Aqui eu trago um segundo dado para esteno, que é o uso de quinolona, como levofloxacin. Tá? Então, eu pego, não existe ponto de corte para levofloxacin
em estenotrofomonas, nós usamos pontos de corte de PKPD, tá? Mas quando eu pego as cepas de esteno e faço as MICs de levo, tem até uma curva que se aproxima um pouco da gaussiana, mas tem um extremo aqui com 512, de forma que no modelo matemático não se consegue determinar também o cutoff epidemiológico. Então, quando a gente usa levo para tratar esteno, aquele teste de sensibilidade, ele utiliza o critério da tabela de PKPD, não o ponto de corte clínico. Então, aqui é um exemplo, estenotrofomonas numa secreção abdominal, tá? O teste de sensibilidade a sulfa, vejam que aqui sulfatrimetoprima é I, significa que eu devo tratar, ela é sensível, vamos dizer assim, a sulfa, né, mas ela tem que ser utilizado o tratamento sempre com uma dose mais alta, tá? E isso aqui é importante no controle de infecção, porque alguns hospitais colocam o esteno por si só como regra de isolamento, ou resistência à sulfa em algumas cepas de esteno, como regra de isolamento também. Então, você vai pegar, no mínimo, sempre essa esteno sendo I para sulfa. E se o seu hospital colocava em isolamento estenotrofomonas quando tem qualquer resistência à sulfa, né, nesse caso, você tem que rever o seu POP de isolamento. Esse laboratório faz o teste de sinergismo de ceftazidima avibactam com aztreonam, e vejam que aqui embaixo ele reporta as MICs por gradiente, fita de gradiente ou microdiluição, tá? Levofloxacin, né, 2, minociclina, poli, TIGE, mas ele faz as observações no rodapé, né, em relação a cada uma dessas drogas, né, de que não tem critério interpretativo de levo, né, TIGE e poli. Nesse caso, ele utilizou as tabelas de PKPD do próprio documento do BR-CAST, tá? Não existe também pontos de corte clínico para minociclina, tá? Então, ele utilizou aqui os pontos de corte para estafilococcus, mas é porque realmente não tem nada, mas o documento, esse laboratório precisa reportar o que ele quer dizer com isso, tá? E aqui ele fala do sinergismo de aztreonam com cef-avibactam, para a questão que nós enfrentamos agora de multiresistência em estenotrofomonas. Burkholderia cepacia complex é um outro problema, uma bactéria ubíqua, né, é um complexo que causa muita infecção pulmonar, em especial naqueles que têm fibrose cística, tem resistência intrínseca a aminoglicosídeos, beta-lactâmicos, problemas de permeabilidade, bombas de efluxo, tá? E aqui eu trago só para mostrar para vocês também que Burkholderia é um complexo, bem complexo, né? A gente falava só Burkholderia cepacia, mas hoje, com biologia molecular, nós temos cenocepacia, multivoras, vietnamenses, contâminas e a cepacia propriamente dita, e vejam que dentro do complexo cepacia, o menor número verdadeiro era de cepacia, nesse estudo aqui. E vejam que dentro do laboratório, até correlacionar os antigos testes de sensibilidade de outros documentos com os diferentes métodos de sensibilidade usados, que são discodifusão, fita de gradiente, H-diluição e microdiluição, né, a gente tem uma falta de reprodutibilidade. Então, vejam aqui que em Burkholderia, quando eu falo em sulfatrimetoprima, né, o azulzinho é uma microdiluição versus discodifusão. Vejam que a taxa de concordância ela é baixa. Então, às vezes, seu laboratório vai lá e faz discodifusão utilizando um documento outro que não o do EUCAST, BR-CAST, e joga um resultado de sensibilidade sem que isso seja preditor de sucesso clínico, tá? Atualmente, não é possível estabelecer ponto de corte para o complexo cepacia, não tem evidência também de descrever a relação da MIC com o desfecho clínico, tá? E o que a gente pode fazer é colocar aqui a Burkholderia, descrever as MICs, né, e analisar, ver os critérios interpretativos nas curvas do EUCAST, tá? Então, vejam aqui, como exemplo, esse teste de sensibilidade, que vai de 0,06 até 64, são somente 81 observações, tá? Mas vejam que não tem uma curva gaussiana, consigo determinar um cutoff epidemiológico de 0,25 no máximo, mas eu não tenho critério de ponto de corte clínico para dizer se é sensível ou resistente. Aqui a distribuição de sulfatrimetoprima em Burkholderia, tá? E aqui a distribuição de ceftazidima, que eu peguei essas 3 drogas, que são as 3 drogas utilizadas no documento norte-americano, tá? Então, vejo que a curva de distribuição
ela não permite também criar um cutoff epidemiológico. Então, eu não tenho um ponto de corte para dizer, olha, ele é sensível e esse paciente ele vai sobreviver se eu der essa droga, tá? Aqui é um exemplo de cultura, Burkholderia cepacia complex, né? Isolou também cândida numa secreção traqueal. Felizmente, vem a observação dizendo que isso não tem valor clínico, mas vejam aqui que esse documento, esse laboratório, ele calcula as mix, né? Ele joga até um critério interpretativo, mas ele fala que é pela tabela de PK/PD, né? E às vezes pelo outro documento. Mas é importante para o médico ele ter pelo menos a MIC determinada para que isso possa ser interpretado pelo controle de infecção, tá bom? E por fim, eu trago aqui o dado de Pseudomonas aeruginosa, né, e que é o mais impactante para o controle de infecção. Se vocês observarem essa tabela, eu trago aqui pipetazo com sensibilidade arbitrária também, menor do que 0,01, cefepima menor do que 0,01, ceftazidima menor do que 0,01, né, e imipenem menor do que 0,01, ou seja, significa que o antibiograma de Pseudomonas aeruginosa, aquelas cepas que antes eram consideradas multissensíveis, elas vão vir com o I de cima a baixo. Isso não significa que tem resistência e que elas mereçam isolamento. Então, isso precisa ser redefinido pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né? E não apenas para isolamento, mas também para terapêutica, porque muitas vezes o médico, aqui ele pega resistência a ceftazidima, ele vê I em cefepima, ceftazidima, pipetazo, imipenem, e ele parte para o uso de ceftazidima avibactam, que tem alto custo, e não significa que ela não seja sensível às outras drogas. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, da mesma forma, aztreonam arbitrário 001, cipro 001 e levo 001. O que significa isso? Que eu devo utilizar dose máxima para tratar infecções por Pseudomonas aeruginosa, não que ela seja resistente, mas que eu precise utilizar ceftazidima, 2 gramas de 8 em 8, cefepima, 2 gramas de 8 em 8, né, meropenem, 2 gramas de 8 em 8. Então, sempre selecionar a dose maior para tratar as infecções por Pseudomonas. Então, esse ponto de corte arbitrário de 001, transformando o que era S em I, significa para o clínico fazer sempre o tratamento com as doses mais elevadas. Então, exemplo aqui, Pseudomonas aeruginosa, uma co-infecção com serrácea, né, mas vejam aqui que a coluna 1 é Pseudomonas, eu tenho I para aztreonam, I para cefepima, I para ceftazidima, I para cipro, I para IME, I para levo, I para pipetazo. O clínico olha isso, ele diz, putz, eu vou usar poli, né, meropenem, ou vou dar ceftazidima avibactam, tá? E, na verdade, este padrão aqui de sensibilidade dessa pseudo é a antiga Pseudomonas multissensível, tá? Então, ela não requer, aí a gente tem que mudar as políticas de isolamento das CCIHs, isso precisa ser debatido, até como a sociedade de infecção hospitalar, no caso a APC, precisa fazer esse processo, tá? Aqui tem a MIC de poli, e ele coloca a categoria S, sensível dose padrão, não significa que há maior probabilidade, tudo aquilo que a gente já explicou, tá? Bom, então, como é que era? Eu espero, né, que a CCIH, antes da aula do André e do Daniel, né, que a gente ficava nesse desespero, né, do que significa esse I, eu vou pôr isolamento, tá? E que depois das nossas elucidações, a gente fique feliz, né, e ache uma luz no fim do túnel para esclarecer todos nós, né, nas políticas de isolamento e terapêuticas. Lembrando que é função nossa, como CCIH, ou especialista em infecto-clínico, ou líderes de UTI, líderes nos setores de enfermagem, de microbiologia, né, divulgar essa informação para que essa mudança ela tenha um impacto positivo no desfecho do nosso paciente. Então, aqui só para concluir, essas evidências científicas, elas estão em construção, né, para confeccionar um laudo com qualidade, confiança na administração de drogas em doses corretas, tá? O conhecimento do PK/PD, ele tem que ser uma ferramenta útil para o clínico, essa não é uma ferramenta de domínio exclusivo do infectologista, precisa ser também
do intensivista e dos clínicos, né? O serviço de enfermagem também precisa entender isso como para políticas de isolamento. Também está sendo sempre em construção, todos os anos esses documentos eles são reavaliados e atualizados, né? E existem as ferramentas online do BRCAST que a gente utiliza, são democráticas, de livre acesso, fácil interpretação, deve ser de conhecimento de todos, deve ser divulgado para que elas possam ser usadas, tá bom? Bom, obrigado, gente, vamos para o debate. Muito obrigada, Daniel, André, excelentes apresentações, eu acho que era justamente o que nós da PC imaginávamos, que vocês pudessem traduzir um pouquinho aí do documento e compartilhar a experiência de vocês com o público nosso aqui, que certamente é a controlador de infecção. Então, muito obrigada pelas excelentes apresentações. Eu vou começar aqui com as perguntas que estão no QIA, Ju, depois acho que a gente alterna com as perguntas do chat, tá bom? Tem uma pergunta aqui, colocando que interessante o mapa da Europa mostrando a porcentagem da utilização do EUCAST nos diferentes países. E aí a Cássia queria saber se a comissão do BRCAST tem um panorama semelhante sobre a utilização dos diferentes documentos nos demais países da América Latina. E aí eu queria também aproveitar a pergunta da Cássia e perguntar se a informação que vocês têm, se o laboratório está utilizando o BRCAST, vem da informação da planilha da Covisa, que a gente coloca lá qual que é o documento que o laboratório de microbiologia usa. É daí que vocês tiram a informação? Então, vamos lá. Em relação ao mapa, né, na América Latina, o que acontece, né? Argentina, Chile, a maioria ainda continua utilizando o CLSI, tá? Só que uma facilidade bem importante para os países da América Latina é que a OPAS, ela já traduz todo o CLSI para espanhol. Então, anualmente, a OPAS, ela disponibiliza o CLI em espanhol, né, para os países da América Latina. E nós, né, somos uma exceção aqui que falamos português, né? Então, isso há muitos anos isso ocorre. E a gente sempre ficou, né, nessa coisa que nós ficamos de fora, né, por não utilizarmos o espanhol. Então, assim, realmente, desse panorama, a maioria usa CLSI ainda, tá? Isso foi debatido também, né, na discussão do Ministério, com a Anvisa, né, com a sociedade, isso foi bem debatido também, tá? Em relação aos dados, tá, esses dados, eles são parte de, assim, vários laboratórios do Brasil, eles participam de controle de qualidade externo, né, que é realmente para garantir que o resultado deles está sendo liberado corretamente, eles ganham o selinho. Então, a gente tem duas empresas principais, né? Uma é a Controlab e a outra é o PNCQ, que é da SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Então, esses dados vêm deles, tá? A vigilância, a Anvisa, ela está tentando coletar esses dados também, porque quando vocês reportam dados, né, para a vigilância epidemiológica, isso vai também. Então, eles estão tentando fazer um compilado desses dados, tá? Há 2 anos atrás, eles tinham esse compilado e estava bem semelhante ao que a gente apresentou aqui, tá? No começo, né? Antes de tudo, assim. A maioria usava documentos CLSI, mas muitos utilizavam versões que não eram atuais, né? E tem muitos que falavam assim, utilizamos a nota técnica. Mas a nota técnica na Anvisa só era para enterobactéria. E o restante, né, e os estafilococcus, os outros gram-positivos, então era tudo muito confuso. Então, acho que eles também pretendem dar uma regularizada nisso, porque a Anvisa, ela também está capacitando as vigilâncias sanitárias regionais, porque como é uma determinação do Ministério da Saúde, isso vai ser cobrado, né, dos laboratórios clínicos, a implementação do BRCAST, né, por ser uma portaria
Então, as vigilâncias locais, elas vão estar tendo esse processo de capacitação e elas já podem cobrar isso, né? Alguns lugares já estão cobrando isso dos laboratórios. Doutor André, até aproveitando essa fala e já buscando aqui dos questionamentos que veio para a gente através do chat, existe justamente esse questionamento. Se a gente tem legislação, tem portaria, inclusive referenciado pelo Ministério da Saúde, Anvisa, por que dessa dificuldade ou da não implementação ainda das recomendações do BRCAST e o próprio BRCAST em hospitais universitários, e se a gente tem uma previsão, ou se existe essa previsão para essa adesão dos laboratórios de microbiologia de hospitais universitários e demais? Então, assim, Ju, além da mudança de paradigma, né, o que acontece também é que muitos laboratórios públicos, né, alguns insumos, né, discos, meios de cultura, não são muitos, eles mudam quando eu mudo de padronização, tá? Então, às vezes, realmente, alguns serviços públicos têm dificuldade em adquirir. Porém, né, a Coordenadoria Geral dos Laboratórios do Ministério da Saúde, que é o CGLab, já está comprando os discos necessários e os meios para distribuir, não só para os LACENs, né, que são os laboratórios de referência regional, para outros laboratórios públicos que precisarem. Tá? Então, em breve, eles devem soltar alguma nota técnica aí do Ministério da Saúde, tá? Mas, assim, a gente entende que é um processo que não é um processo fácil, né? Mas é um processo necessário. Então, realmente, essa mudança de paradigma é importante para todos trabalharem iguais, né? Todos temos que fazer parecido, né? E trabalhar parecido num país tão grande, né, em uma diversidade tão grande de laboratórios, de pessoas, de regionais, realmente é um desafio, tá? Então, assim, tem essa dificuldade da pessoa entender que tem que mudar o paradigma, né, mudar, porque agora é uma determinação, mas também tem essa dificuldade de aquisição de insumos. E muitos laboratórios públicos já mudaram, tá? Muitos laboratórios públicos universitários já mudaram. Mas para quem está tendo essa dificuldade, o Ministério da Saúde, junto com o CGLab, né, que faz parte do Ministério da Saúde, eles vão dar esse apoio para esses laboratórios, né, que estão com dificuldades mesmo. Ok. Tem uma pergunta aqui, para a enterobactéria resistente a carbapenêmico, o MIC para o carbapenêmico de 8 seria intermediário. E essa é uma situação que frequentemente os clínicos associam carbapenêmico para fazer terapia dupla. Será que vocês podiam comentar com relação aí, não só a terapia dupla, mas também a dose do carbapenêmico nesses casos? Dani, eu vou comentar primeiro a questão da classificação, tá bom? Aí você complementa um pouquinho da dose. 8, de acordo com o BRCAST, para enterobactéria, já é resistente, tá? Então, o MIC de 8, ele já é classificado como resistente. Então, aí, assim, não é o caso de você aumentar a dose, né? Aumentando a dose, aumentando a exposição. Mas o Daniel pode complementar isso muito melhor do que eu. O teste tem umas questões que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, essa da MIC nas ERCs de carbapenem. Lembrando que o do imipenem ela é bem menor, né, que ele é 0,01, aí vem de 0,02 a algum outro valor, 8 já é muito alto para IME, mero, varia ali do I, como você falou, de 4 a 8. Essa questão, ela não perde o documento do BRCAST versus o CLSI versus qualquer outro documento, ela não perde aquele princípio do debate científico que a gente tem ao longo de uma década, né, de associação de carbapenêmico com polimixina, ou com aminoglicosídeo, ou com qualquer outra droga, para falar em sinergismo, diminuir carga bacteriana para infecções com alto inóculo e elevada gravidade, né, diminuir a produção de cepas com resistência, ou
realmente atingir em todas as interfaces para não ter cepas resistentes. Então, os capítulos que a gente já estudou de associação de carbapenem com poli ou com qualquer outra droga, esse conceito, ele independe do documento, do BRCAR-CLSI. A Thais e a Ju podem até me ajudar aí nesse aspecto, porque a literatura, quando faz esses artigos, eles utilizavam os critérios do CLSI, se era feito na América do Norte, ou do EUCAST, se era feito na Europa. Então, você vai encontrar trabalho de combinação para enterobactéria, para pseudomonas, para Acinetobacter, mas isso independe do documento, né? Todo esse conhecimento que você construiu, se a MIC é 4 ou 8, você vai associar se a infecção tem inóculo alto, gravidade e etc., ele é válido, entendeu? Da sua prática clínica. E aí a gente toma um outro debate, né, que é terapia associada ou monoterapia, entendeu? É mais ou menos isso que eu queria esclarecer. Isso independe do documento. E eu acho importante ressaltar, né, Daniel, que os primeiros trabalhos de terapia combinada para tratamento de enterobactéria resistente a carbapenêmico, o Tumbarello realmente ele olhou para o MIC do carbapenêmico e ele Exato. viu que mesmo resistente, a combinação era benéfica. Exatamente. O segundo trabalho, ele já não olhou para a MIC do carbapenêmico, ele fez a combinação e também achou, mesmo sendo um estudo retrospectivo, de que a combinação era benéfica. Então, a gente não olha mais para o MIC do carbapenêmico. Eu acho importante, se o médico optar por fazer a terapia combinada, que eu particularmente acho que deve ser feita para enterobactéria resistente a carbapenêmico, você utilizar a dose máxima do carbapenêmico, 2 gramas de 8 em 8, e, se possível, em infusão estendida. Exatamente. Não é isso que vocês acham? Eu acho isso, assim, os critérios de farmacocinética, né, farmacodinâmica, infusão estendida, dose alta, para todos esses trabalhos que já foram publicados e o que já está consolidado, vai depender do documento, né? Eu vou aproveitar essa linha que a gente está falando de doses mais elevadas ou doses máximas e vou trazer a discussão para um tema que a Janaína, oi Jana, que bom que você está aqui conosco, trouxe para a gente. Ela trouxe essa questão, pessoal, principalmente do I sensível aumentando a exposição para pacientes com disfunção renal, principalmente disfunção renal aguda. Se nesses casos, considerando essa disfunção renal aguda e o I, lá do nosso antibiograma, do sensível aumentando a exposição, ainda seria prudente ministrar esses antibióticos com doses maiores, ou seria mais seguro trocar a escolha terapêutica? Uhum. Eu acho que tem que ver a toxicidade de cada droga. Se o teu medo é utilizar uma dose dobrada de cefepima e o medo é a neurotoxicidade, né, aí é uma outra história. Eu tento fazer assim. Eu acho que quando a gente tem um manejo beira-leito e com esses critérios, esses dados de PK/PD atuais, a gente pouco obedece, né, aquelas correções que estão nos documentos, no Sanford ou qualquer outra coisa. Então, a gente usa dose de carbapenêmico mais arbitrária, cefepima também, pipetazo, mas o que eu entendi que você quer dizer, por exemplo, se a correção de uma cefepima era para ser pela função renal com 1 grama dia, né, ou ceftazidima 1 grama dia, eu passo a utilizar 2 gramas dia, né, já que é para utilizar a dose dobrada. E aí eu ponho na balança se o meu medo é algum tipo de toxicidade, tipo, com ceftazidima eu não me preocupo, com cefepima, num paciente dialítico, o nefrologista vai ficar me perturbando, né, porque tem a neurotoxicidade, etc. Então, assim, eu ponho na balança, tem que ver qual é o cenário de toxicidade que você está avaliando, né, com aquela droga, e se realmente isso vale a pena. Eu acho que, mas aí não chega a ser uma opinião, eu acho que nós, como médicos, deixamos de utilizar muitas drogas por conceitos do passado que foram refeitos, foram revisados, né?
Então, cefepima é uma droga que caiu em desuso e tentou se recuperar, eu tento recuperar no meu meio, na minha prática, mas eu acho que isso a gente precisa rever, né? Não sei como a Ju e a Thaís Beira-Leito encaram isso, porque a gente está realmente, às vezes, trocando muita droga por um canhão, um carbapenem, uma polimixina, e deixando de aproveitar aquilo que pode ser otimizado do ponto de vista de PK/PD e ter um espectro menor, né? A gente chegou no momento que não tem nem opção terapêutica para várias coisas. Então, por que não usar cefepima ou ceftazidima dose dobrada e observar, monitorar o paciente, né, em termos de toxicidade, ao invés de trocar logo por um carbapenem? Entendeu? A minha pergunta também é essa. Ninguém está errado aqui, mas eu acho que a gente precisa pensar isso na beira-leito, no mundo que a gente quer construir. Eu acho que esse conceito que foi muito bem passado por vocês dois, de que o intermediário é S, que você tem que otimizar a dose, ajuda muito a esclarecer, mas o problema que a gente vê no dia a dia, a gente não está enxergando o I, a gente está enxergando o R. A gente pega pseudomonas, R a tudo, a gente pega Acinetobacter, R a tudo. Então, quer dizer, aí você fica realmente com pouquíssimas opções terapêuticas, né? Mas isso vem, né, a disseminação da resistência, que é falha das práticas do controle de infecção hospitalar e também da pressão seletiva que a gente faz com o uso dos antibióticos, aí não tem muito jeito. André, tem uma pergunta aqui da Nancy, perguntando se, pelo BRCast, se a pipetazo não poderia, pelo ponto de corte da pipetazo, se ela não poderia ser uma opção para tratar SBL. Bom, então é assim, eu acho que pode ser uma opção sim para tratar SBL, tá? Mesmo porque já fazem muitos anos, né? Mesmo porque há muitos anos, né? A gente deixou de mudar, né? Quando dava S no antibiograma e eu tinha uma SBL, eu mudava de S para E. Então, há muito tempo nós não mais fazemos isso. Por quê? A gente tem mais de 1000 tipos de SBLs, né? Caracterizadas. E algumas SBLs, elas estão presentes, então, fenotipicamente, você vai ver que tem o fenótipo de SBL, mas a bactéria, ela mantém sensibilidade a algumas cefalosporinas. Então, o que a gente pensa em relação a isso, né? Então, a gente não trata o mecanismo, tá? Não estou tratando o mecanismo SBL. Eu tenho que tratar a concentração inimitária mínima. Então, se você tem uma cepa fenotipicamente caracterizada como SBL, mas o MIC, por exemplo, para pipetase é muito baixa, você pode tratar, tá? Isso para pipetase, como para ceftazidima, né? Porque a gente sabe que alguns tipos de SBL têm substratos preferenciais, e alguns tipos de SBL, o gene não está sendo tão expresso lá a ponto de dar uma resistência, né, a todos os outros, né, a esses beta-lactâmicos aí, né, que nós comentamos, tá? Deixa eu só aproveitar e tirar uma dúvida que é minha, então. O BRCast não recomenda mais fazer o teste fenotípico para detecção de SBL. Não. Então, se eu encontro uma Escherichia coli, eu não faço o teste fenotípico e eu encontro cefotaxima S, e eu tenho segurança de tratar com cefotaxima, mesmo sem saber se ela é SBL sim ou não? Tem. E qualquer documento, viu, Thaís? Tanto o documento americano quanto o europeu, você fazer o teste de SBL, o laboratório provavelmente pode fazer, mas assim, ele não é mais obrigado, porque é mais para ponto de vista epidemiológico, né, controle de infecção hospitalar, mas para a terapêutica do paciente, não vai fazer tanta diferença. Você vai tratar o quê? O fenótipo, né, que é a CIM, né, ou o perfil, e não o genótipo. A gente tem muito genótipo de SBL, né, já tem muita mutação. Só para vocês terem ideia, tem mais de 1000 SBLs descritas já. E cada uma com uma característica diferente. Uma hidrolisa pouco ceftazidima, outra hidrolisa muito ceftaxima, e por aí vai.
Thaís, no próprio documento, ele faz uma nota, assim, ele põe os pontos de corte de cefalosporinas para enterobactérias, permite detectar todos os mecanismos de resistência clinicamente relevantes, incluindo ISBL e AMP-C mediada por plasmídio. Alguns isolados produtores de beta-lactamase são sensíveis ou sensível aumentando a exposição a céfalo de terceira ou quarta, considerando o ponto de corte que está definido no documento, né? E ele deve ser reportado de acordo com o teste. Isso é para o documento europeu e o norte-americano, né? E aí ele coloca assim, ou seja, a presença ou a ausência de ISBL não influencia na categorização da sensibilidade mesmo, tá? Então, ele coloca, a detecção e caracterização do ISBL é recomendado para fim de saúde pública e de controle de infecção. Então, essa linha de raciocínio, o próprio CLSI, ele já adotou, né, alguns bons anos atrás, tá? E a gente, na época até, nós vamos manter, né, porque muitos nós trabalhamos com automação e o painel da automação ele faz, então ele já sai no laudo ali sem problema nenhum, mas a edição dos resultados não é feita, e os pontos de cortes atuais, eles permitem você ter a certeza de que é suficiente para detectar ISBL ou não. Está abaixo daquilo, não é produtor de ISBL, entendeu? Clinicamente significante. Mas como controlador de infecção, se eu estivesse trabalhando num local que ISBL é um problema, né, o que não é um problema mais para mim, porque daqui a pouco nem carbapenemase é problema mais para a gente, porque está tão endêmico, mas se eu trabalhasse num local que ISBL era o problema, eu desejaria que o laudo da automação tivesse, não vou atuar como controlador de infecção e adotaria a política de isolamento, que é pertinente para cada instituição. Daniel, e André também, Thaís, a Aline Oliveira traz para a gente a dúvida do tratamento da pseudomonas, levando em consideração foco e gravidade do doente, da apresentação da infecção e a dose dos antimicrobianos para tratamento dessas pseudomonas. Então, ela pergunta assim, ela sempre vai usar a dose máxima do antibiótico quando ele é ir para pseudomonas sensível? Exatamente. Esse talvez seja o nosso maior debate, beira-leito, né, Ju e Thaís? É que antes mesmo desse conceito do Eucast, algumas escolas que trabalham muito com PKPD, elas já preconizam, toda infecção por pseudo tem que ser tratada em dose máxima, a medicação. Essa não é uma característica também do documento, esse é um conceito já antigo, né? É óbvio que as escolas, elas trabalham de uma forma diferente, né? Existem algumas escolas que não levam tanto isso em consideração, tem outras que levam muito mais em consideração, eu transitei em todas. Então, assim, eu sei que algumas escolas já de base colocam pseudo, tem que ser tratado, é uma sepse cutânea, por pseudomonas, dose máxima de ceftazidima, de cefepima, carbapenem. Sempre que for pseudo, a base de PK e PD, né, as simulações de Monte Carlo, os alvos de PK e PD já são maiores, as simulações, elas exigem que a dose de pseudo, ela já seja maior. Não só pseudo, esteno, hoje em dia a gente sabe, pela questão da PK-PD em sulfa, e todos aqueles problemas que eu postei aqui para vocês do ponto de corte do 001, que é arbitrário. É só porque a gente precisa colocar alguma coisa ali, né? Não dá para colocar uma casinha vazia. Então, a gente põe aquele ponto de corte que é impossível de acontecer. Então, todo mundo vai ser reportado pelo menos I. Não é uma característica é PKPD para aquele patógeno, né? Sempre foi assim. Tem uma pergunta aqui do Natanael, perguntando se essas observações em laudos, como o Daniel mostrou, que eu também achei excelente, se existe algum material de apoio ao laboratório para implementar essas observações nos laudos, se isso está nos documentos do BRCAST. André que sabe? As observações estão nos documentos do BRCAST, tá? As observações principais, então a gente tem do lado lá dos pontos de corte, tem as observações, que até sugeridas.
nós estamos trabalhando em cima de 2 documentos que vai trabalhar resistência intrínseca e regras de especialista, que aí depois já vai ensinar os laboratórios, ó, quando você tem esse micro-organismo e essa droga, você libera essa nota. Vai ser uma tabelinha, tá? E, além disso, para aquilo que não tem nota nesses documentos oficiais, a gente está junto com o Ministério da Saúde fazendo notas técnicas. Então, essa nota técnica que o Daniel comentou, que está para ser liberada pelo Ministério da Saúde, ela vai tratar, por exemplo, dos acinetos. Então, que nota que nós liberamos para acineto e tigiciclina? A gente já vai sugerir a nota que o laboratório coloca, tá? Essa nota, ela foi validada aqui pelo nosso grupo do BRCAST, que tem os infectologistas, ela também, outros infectologistas também foram consultados, né, para chegar a uma nota que seja fácil de entender, né, e clara para todos. E aí nós vamos ter também a nota técnica da Stenotrofomonas, a nota técnica da Burkholderia. Então, ao longo desse ano, nós vamos ter diversas publicações, né, que vão elucidar e vão ajudar, trazendo essas notas importantes a colocar no laudo, tá? Mas se tiverem dúvida, gente, me manda um e-mail, que eu mando as notinhas que a gente tem discutido, que já estão prontas aí. Essas notas que o Daniel trouxe são notas muito debatidas, né, Daniel? Que nós já conversamos. São, e só, bom, como nós estamos num debate de São Paulo, mas, assim, tem no Brasil inteiro, essas notas são do Jorge, é do Fleury, que o Jorge, assim, quase tudo para mim. Aí eu olho aquilo, eu leio, eu disse que maravilha, Jorge, né? O bom é o médico ler aquilo que está embaixo. O Jorge ainda fala, mas como a pessoa não lê? Eu disse, Jorge, tem gente que não lê. Tem um monte de gente que não lê. Eu gosto na de ler. tela do computador, tem que abrir lá o PDF. Aquilo é um tratado para mim, eu leio, gosto e tudo mais, mas todo mundo tem que ler nota. Então, vocês têm que confeccionar as suas notas, conversar com o corpo clínico de vocês. Não adianta criar nota sem conversar com o corpo clínico, tá? O Jorge fez um documento e ele disseminou para as CCIHs que ele presta serviço de microbiologia. Ele fez uma aula, uma mini aula em PowerPoint, e a partir dali a comissão ia fazendo a divulgação para as áreas, né? Mas, assim, ele fez uma parte muito boa, ele ainda criou os slides e mandou para a gente treinar as pessoas. Mas não esqueçam de fazer as notas e treinar o corpo clínico de vocês, porque fazer nota por fazer, o médico não lê, isso é verdade, não lê mesmo. Até buscando essa fala e essa discussão, nós, médicos infectologistas, que trabalhamos em CCIH, controle de infecção e gerenciamento de antimicrobianos, o que a gente viu quando nós tínhamos antibiogramas com pseudomonas sensíveis, aumentando a exposição, foi essa verdadeira batalha para treinar, para orientar, educar corpo clínico, inclusive baseado nas notas, para que a gente pudesse controlar ou não deixar a escolha como um carbapenêmico ou até mesmo ceftazidima avibactam, quando a gente tinha diversas outras oportunidades. E aí eu trago, André e Daniel, para discussão, a nomenclatura I para a gente ainda nos nossos laudos. Esse I ainda tem um grande preconceito quando a gente vai debater, não só até entre o corpo clínico, mas até entre infectologistas mesmo. O Daniel participou aí de uma grande discussão entre um grupo nosso, e a gente vê essa dificuldade, e aí vem a pergunta da Gláucia, inclusive. Esse rótulo I, pessoal, está tendo um grande impacto no nosso gerenciamento de antimicrobianos, e se seria possível trocar, tirar esse rótulo, essa nomenclatura aí, por uma outra nomenclatura, qualquer que fosse, um S+, S+,
qualquer uma, porque isso intuitivamente gera, sim, o prescritor de escolhas como carbapenêmico ou ceftazidime avibactam, quando a gente poderia usar opções de menor espectro, sem sombra de dúvidas. Eu acho que cabe a resposta aí em tudo que o Daniel falou agora, de educação, levar essa informação com muita informação técnica, inclusive para os nossos prescritores, mas o que vocês acham da nomenclatura aí? Então, assim, André, a nomenclatura aí foi muito debatida, tá? Quando o Eucast decidiu mudar o I, né, mudar o conceito do I, ele perguntou a todos os comitês nacionais do mundo inteiro o que eles achavam. E todo mundo, assim, fizeram uma votação bem democrática, e todo mundo, por alguns motivos, achou que o I, na ocasião, seria melhor, tá? Mas nós debatemos isso até hoje. Por que deixaram o I? Primeiro, quem trabalha com sistema de interface laboratorial e automação, ia ser muito difícil colocar alguma coisa com mais de uma letra, tá? Então, tinha essa dificuldade técnica, tá? Tinha-se, por exemplo, o medo de colocar um S asterisco e, de repente, o S asterisco passar desapercebido, né? Então, na ocasião, a votação foi por manter. É óbvio que esse assunto sempre vem à tona, e eu concordo com o que a Gláucia fala, né, e com o que você reportou, Ju, que traz um pouco de confusão, sim, tá? É um assunto polêmico, a gente sempre discute isso dentro do comitê, mas isso é uma recomendação liberar o I, né? Mas eu acho, assim, uma opinião pessoal, tá? Se o laboratório, ele quiser colocar alguma sigla que o corpo clínico dele entenda, que, né, e desde que ele explique que essa sigla é um sensível aumentando a exposição, acho que ele pode fazê-lo, tá? Eu acho que tem essa liberdade, né? Só não pode liberar sensível dose padrão, né? Porque aí você é mais risco de segurança ao paciente mesmo, tá? Mas eu penso dessa maneira. Eu acho que talvez isso mude um dia, tá? Estamos abertos também, é importante estar nessas palestras, porque vocês também nos indagam coisas que estão acontecendo, importam coisas que estão acontecendo aí no mundo, né, nos diferentes laboratórios, diferentes serviços. Então, é uma coisa que é importante que a gente vai levar para a discussão no comitê isso também, né, Daniel? Não, com certeza. E a gente segue nesse caminho, então, de todo esse trabalho que vocês mostraram de treinamento no laboratório, a gente segue ali na beira do leito, treinamento de corpo clínico, de médicos prescritores para essa padronização. Exato. A Régia perguntou uma questão aqui, que ela queria um comentário sobre a enterobactéria com carbapenemase positiva e sensibilidade mantida, mas é o debate antigo também que o CLSI já trazia, né, que era genotípico versus fenotípico, né, eu acho que remete um pouco a isso. Então, assim, mesmo com teste fenotípico de carbapenemase positivo, que é o que muitos serviços fazem, se vier sensível, eu acho que você tem que analisar, Régia, a gravidade, sítio, inóculo, né, e se tiver a MIC determinada por qualquer método, a fita de gradiente, né, seria fundamental para você dizer, posso usar meropenem com tranquilidade nesse caso, é uma MIC de 0,25, né, mesmo sendo uma sepse urinária, e um teste fenotípico de carbapenemase lá, produtora de KPC, vamos dizer, né, uma Klebsiella. Então, eu acho que se você combinar todos esses fatores, você pode ter uma decisão mais firme, né, beira-leito. O que eu acho é que aqui tem médico, enfermeiro, talvez tenham poucos microbiologistas, mas eu acho que o nosso gasto e de forma irracional dentro dos nossos laboratórios é gigantesco. Por exemplo, ao invés de fazer teste de detecção de carbapenemase para todos, como a gente vê em alguns laboratórios fazendo, então, assim, criar fluxos, olha, se tiver qualquer resistência ou qualquer outra coisa para um carbapenem, eu vou fazer o teste tal. Às vezes a gente vê laboratório que faz tudo com uma cepa só. Então, assim, é gastar muito dinheiro, né? Eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Então, você testa muita coisa,
e no final das contas você não precisa de tudo aquilo. Até revisar os painéis, e muitos laboratórios e hospitais aqui do Brasil que não têm automação, tem disco de fusão e funciona super bem, até revisar a placa para ver o que você quer usar ou não, tem que fazer. A gente tem que, como CCIH, sentar com o lab e dizer, olha, não quero mais testar, como a gente já debateu uma vez, amoxiclave, né, para cepas de corrente sanguínea em tal patógeno, tarará. Então, assim, eu acho que precisa sentar a CCIH e conversar, pensar no custo, aquilo que pode confundir o clínico, tira aquilo que é testado que pode confundir o clínico, né? O clínico vai lá, olha essa e dá fosfomicina para uma coisa que está na corrente sanguínea, né? Da monuril. Aí fica difícil. Mas a gente testou, está lá liberado e o clínico vai lá e dá. Ou ele descalona, ele usa tantos dias um beta-lactam, que daqui a pouco ele diz, não, vou dar alta, ele está ótimo, aí descalona para uma coisa que não faz sentido, né? Então, eu acho que a gente precisa revisar, como CCIH, tudo isso com o lab também. Tem várias perguntas aqui. Vocês não querem fazer um comentário a respeito do sulfametoxazol trimetropim do tratamento de burkholderia e estenotrofomonas? Porque a gente não tem a formulação endovenosa. Então, aqui tem várias perguntas, os laboratórios têm dificuldade de fazer MIC para os outros antimicrobianos, e aí como escolher a terapêutica? Racionalizar, né? Então, assim, eu lembro que na Escola Paulista, você compra e-teste de meropenem e de sulfa, né? Então, assim, é racionalizar. Eu vou usar e-teste de sulfa somente de burkholderia. Até porque, se a gente for imaginar, gente, hoje tem o COVID, a gente aumentou um pouco todos esses patógenos. Mas, se você for ver, a tua coletânea de burkholderia no ano não é gigantesca. Então, assim, conversar com a chefia de laboratório, compra aí tantos kits, sei lá como fala o André, tantas coisas de teste de sulfa, meropenem, levofloxacin, ceftazidima, porque aí você contempla esteno, burkholderia, e aí você consegue fazer algo com qualidade. Mas aí é o que eu falei, às vezes o pessoal compra e usa de forma indiscriminada para todas as cepas, fica difícil. Então, assim, sua coletânea de burkholderia não é gigantesca, né? Compra e usa de forma racional. Foi a Escola Paulista, eu lembro muito bem, foi a estratégia utilizada, né? Um hospital federal, com todas as limitações de verba, mas faz, entendeu? Eu acho que vai dar gente também batalhar. Hoje eu estou em São Luís do Maranhão, eu estou aqui sofrendo quase todo dia na reunião com diretoria para dizer, cadê a microdiluição de polimixina? Vou lá em reunião, vejo o preço, tem que comprar o teste de detecção de carbapenemase fenotípico, olho o custo do cartucho também do X-Pert de carbapenemase para ver o que é melhor, o que é pior. Então, assim, eu, como CCIH, tenho que sentar lá e avaliar custo, criar um fluxo de quem vai ser testado, tem que ajudar o laboratório, porque senão a gente vai jogar dinheiro no lixo. E aí eu posso ter um teste de excelência, né? Mas, infelizmente, vai acabar em 1 mês, tudo aquilo que eu comprei, poderia durar 6 meses. Eu acho que isso de otimizar, que o Daniel falou, é essencial, né? Não gastar com o que não precisa, né? Exato. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, Cândida. Será que todas as cândidas de todos os sítios eu preciso fazer teste de sensibilidade para tudo? Ou será que eu preciso fazer teste de sensibilidade para alguns sítios e algumas condições específicas, né? Então, assim, não ficar fazendo, por exemplo, tem que fazer MIC para tudo? Não, vamos direcionar. Então, acho que quando você faz esse direcionamento, essa racionalização, você poupa recurso para poder usar uma coisa muito importante, né? Isso é fundamental dentro do laboratório. Ju, tem mais coisa aí? Tem tanta pergunta que eu já me perdi aí no meio dos... Algumas eu respondi, eu cliquei e respondi. Exato, eu estou vendo isso, o pessoal ainda traz bastante questionamento a respeito do I, até para também de colocar em isolamento ou não, Daniel. Se você quiser repetir um pouquinho, e principalmente para isso
estenotrofomonas, sulfa, todos aqueles que têm ponto de cortes arbitrários de sensibilidade, menor do que 0,01 para CS, sulfa em estenotrofomonas, pseudomonas, ceftazidima, cefepima, pipetazo, ciprofloxacin, levofloxacin e mipenem. E em acineto, quinolona também. Então, assim, para todos esses, não haverá sensível, haverá só o I, que significa que eu tenho que utilizar dose alta para tratar aquela infecção. Então, as CCIHs precisam se reunir, né, localmente, revisar esses pontos, essas definições e mudar sua política de isolamento, né? Eu sei que vai ser difícil, mas é um trabalho necessário, porque senão você, além de isolar quem não deve isolar, você vai usar uma droga de alto custo e de amplo espectro para quem precisa de um espectro baixo. E aí eu acho que cabe lembrar que a CCIH deve saber o que é epidemiologicamente importante para ela em termos de resistência. Se você tem tudo S, se você encontra um I, talvez não seja, mas se você já tem tudo R, você encontrar o I, talvez você não queira isolar. Então, Exato. É importante o que você considera como resistência para fins de isolamento. Não existe uma regra, cada CCIH tem que escolher o que determina isolamento de contato baseado na sua própria epidemiologia. Então, o que é importante para você, epidemiologicamente, para você colocar em isolamento? MRSA, SBL, carbapenemase, depende da sua epidemiologia. Exatamente. E é até interessante que o Eucast, nesse ponto, né, vocês falaram do ponto de vista da CCH, mas, por exemplo, quando a gente vai ler um artigo, né, antigamente eles juntavam resistente com intermediário, né, que eles chamavam do grupo dos não sensíveis, e segregava dos sensíveis. Hoje, você tem que fazer diferente. Você tem que juntar o sensível com o I, que é o sensível aumentando exposição, e segregar o resistente, entendeu? Então, epidemiologicamente, em relatórios epidemiológicos, em artigos científicos, eles até orientam fazer esse tipo de agrupamento um pouco diferente. Juntar o S com o I. Uhum. Só apimentando um pouquinho a discussão aí, eu acho que isso acaba indo para conceitos bem mais amplos do que a gente está discutindo aqui, mas o Pedro traz para a gente a dificuldade que a gente ainda tem de trabalhar em alguns serviços, por exemplo, UPAs em geral, que a gente não tem teste de sensibilidade. E nesse contexto, onde a gente está trabalhando, desenvolvendo conceitos, educação, para resistência bacteriana e tentar diminuir bactérias multiresistentes dentro de ambiente hospitalar, é um ponto extremamente importante que se tem de considerar, né? Aí, com certeza, né, realmente, para você fazer tratamento empírico, vai ter que levar muito a epidemiologia de resistência da sua cidade, do seu hospital, né, do seu país, né? Porque aí realmente, a depender da população mesmo, você pode até mudar uma terapia empírica, né? E eu acho que investir no laboratório de microbiologia, né, André? Que foi o que a gente já comentou. Não adianta a gente estar discutindo e não ter um laboratório de microbiologia que faça o mínimo, né? Então, Exato. em vez de você comprar antibiótico de amplo espectro que custa caro, invista no seu laboratório de microbiologia também, Exatamente. Né? Acho que podemos encerrar. Já são 9 horas. 9 horas, acho que sim. Eu só queria pedir se vocês pudessem colocar o e-mail de vocês no chat novamente para as pessoas que ainda tiverem dúvidas, puderem encaminhar para vocês as perguntas. Okay. E queria falar também que a aula é gravada e que ela fica disponível no site da APECI para os associados, mas não neste momento. Ela demora ainda pelo menos uns 4, 5 dias para fazer a edição e para estar disponível, tá bom? Mas ela vai ficar disponível para quem quiser assistir de novo, tá bom? Perfeito. Eu queria agradecer, antes de passar para a Ju fazer as considerações finais, eu queria agradecer muitíssimo amigos, parceiros de controle de infecção,
Daniel, André, Juliana, achei excelente, gostei muito e queria agradecer muitíssimo a vocês pela disponibilidade e pelo brilhantismo das aulas. Em nome da APC, muito obrigada. Obrigado. Ju, considerações finais. Eu também gostaria de agradecer um tema muito relevante que nós nos deparamos aí nos últimos meses, né, em relevância nos últimos meses. Queria agradecer a participação de todos os associados, tivemos momentos aí com mais de 135 participantes, e agradecer o Daniel, o André, a Thaís, pelo brilhantismo das apresentações, das discussões, e falar que é um grande prazer dividir o nosso dia a dia com profissionais tão capacitados como vocês, viu? Muito obrigada em nome da PECI e até o próximo encontro. Até o próximo encontro, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau.